Sabe quando você sente que algo grande vai acontecer, mas não consegue explicar exatamente por quê? Como uma intuição estranha que aperta o estômago, te atrai, te puxa. Foi assim que começou. Meu nome é Ted e eu nunca fui alguém comum. Enquanto a maioria das pessoas passa os fins de semana em bares ou assistindo TV, eu preferia mergulhar no escuro de cavernas esquecidas pelo mundo. Lugares onde o silêncio grita e a escuridão parece ter vida própria. Sempre tive uma fixação pelo desconhecido. Não por adrenalina, mas por aquela curiosidade quase infantil de querer saber o que existe além da próxima curva, atrás da próxima pedra. Junto com meu amigo, vou chamá-lo apenas de B, formei uma dupla de exploradores amadores, espeleólogos por paixão, sem fama, sem patrocínio, apenas vontade. Foi numa tarde de outono que encontramos aquela caverna. Ela não era exatamente secreta. Algumas pessoas da cidade já tinham falado sobre ela, sussurrando histórias vagas de sons estranhos, de pichações antigas e passagens que levavam a lugar nenhum. A chamavam apenas de a Caverna do Fim do Vale. Um nome simples, inofensivo, mas que, aos meus ouvidos, soava como um convite. A entrada era como tantas outras, estreita, cercada por pedras soltas, musgo e um leve cheiro de terra úmida. Com lanternas, cordas, capacetes e nossos corações pulsando de expectativa, começamos a adentrar. Nos primeiros metros, tudo parecia típico. Rochas calcárias, algumas marcas de passagem humana, pichações velhas, vestígios de pausas feitas por outros aventureiros. Havia sinais de escavações antigas, como se alguém já tivesse tentado encontrar algo ali. Mas, ao mesmo tempo, o lugar parecia esquecido. Um silêncio denso pairava no ar, como se a própria caverna estivesse prendendo a respiração. Seguimos por túneis estreitos, nos arrastamos por trechos baixos, subimos por fendas verticais. Estávamos ali há horas quando finalmente encontramos algo incomum. No final de um corredor rochoso, com pouco mais de 1 metro de altura, havia um buraco. Ele era pequeno, pequeno de verdade. Talvez com 30 centímetros de largura. Um espaço por onde, no máximo, um rato poderia passar. Seria só mais uma formação natural, se não fosse por um detalhe. Dali vinha uma brisa. Uma corrente de ar, gelada e intermitente, escapava daquele orifício. Não era um vento comum. Era um sopro que parecia sussurrar, como se alguém do outro lado respirasse. Eu e B nos entreolhamos. Para um espeleólogo, esse tipo de corrente de ar significa apenas uma coisa: há uma passagem além. E se há uma passagem, há algo a ser descoberto. O problema? O buraco era estreito demais. Não dava para ver o que havia além. Nenhuma lanterna iluminava o suficiente. A pedra ao redor era densa, dura. Não seria fácil alargar aquela entrada. Mas ali, ajoelhado diante daquele buraco escuro e frio, eu senti, pela primeira vez na vida, que alguma coisa me observava de volta. A caverna não estava apenas esperando para ser explorada. Ela estava esperando por mim. E essa foi a minha primeira escolha errada. Depois que encontramos o buraco, não conseguimos mais pensar em outra coisa. Ele não era apenas uma fenda na pedra. Era um enigma, um convite, quase um desafio. E como todo bom explorador, eu não consigo recusar um desafio. O simples fato de saber que havia ar saindo de lá, uma corrente contínua e inexplicável, era o suficiente para acender em nós uma inquietação que não nos deixava dormir direito. Tentamos inicialmente usar lanternas mais potentes, tentando ver o que havia do outro lado. Nada. A luz morria ali mesmo, como se a escuridão engolisse tudo. Não se ouvia som, exceto o leve sussurro do vento. Era um silêncio tão absoluto que até meu batimento cardíaco parecia alto demais. Voltamos para casa naquela noite, mas deixamos nossas mentes lá dentro. A caverna não nos deixou ir embora de verdade. Eu sonhei com ela. Sonhei que rastejava pelo buraco e acordava em um mundo onde a pedra chorava, onde o ar cheirava a sangue velho e a própria escuridão respirava. No dia seguinte, compramos ferramentas, brocas, marretas, ponteiras, luzes de emergência, novos capacetes. Decidimos que abriríamos aquela passagem, que faríamos o impossível. Estávamos determinados a quebrar a rocha,
alargar o túnel até conseguirmos passar, mesmo sem saber o que havia do outro lado. Talvez uma sala vazia, talvez uma nova rede de túneis, talvez nada. Ou talvez algo que deveria continuar trancado. A primeira semana foi brutal. A rocha era mais densa do que o esperado. Cada centímetro arrancado exigia horas de esforço. Nossas mãos ficavam em carne viva, os braços doíam, a poeira se infiltrava por baixo das roupas e grudava no suor. Usávamos máscaras e óculos, mas ainda assim saíamos de lá tossindo, com os rostos cobertos de pó branco. Nos revezávamos. Enquanto um furava, o outro descansava ou removia os escombros. Era um trabalho lento e tedioso, mas havia uma obsessão nos guiando, um fogo estranho que queimava em silêncio dentro da mente. A cada noite eu sonhava de novo, sempre o mesmo buraco, sempre aquela sensação de estar sendo observado. Certa vez acordei no meio da madrugada, com a certeza de que alguém estava dentro da minha casa. Mas quando acendi as luzes, não havia nada, só silêncio. O buraco, ao invés de parecer um simples objetivo, começou a se transformar em algo mais. Uma entidade, uma presença. Começamos a perceber coisas estranhas durante as escavações, estalos vindos da pedra, como se a própria caverna estivesse se contraindo, respirando, viva. Um dia ouvi um som como se algo estivesse se arrastando, bem distante, do outro lado da rocha. B disse que era apenas eco, mas eu vi o olhar dele. Ele também ouviu. Mesmo assim, continuamos. Era como se não tivéssemos escolha. Eu já não comia direito. B também. Falávamos pouco. Só trabalhávamos. Cada centímetro a mais que conseguíamos escavar era uma pequena vitória. Mas, ao mesmo tempo, trazia uma estranha sensação de arrependimento. Como se estivéssemos prestes a descobrir algo que não queríamos saber. Ou pior, algo que não queria ser descoberto. No final da terceira semana, finalmente abrimos uma brecha maior, um espaço pelo qual, com esforço, alguém poderia passar, se rastejando. E foi aí que tudo começou a piorar de verdade. Foi ideia do B levar a cachorra dele, a Whip, para a próxima expedição. Ela era uma cadela pequena, ágil, daquelas que parecem ter olhos em todos os cantos, extremamente bem treinada, obediente. Nunca se afastava de seu dono, nem em ambientes desconhecidos. Além disso, em lugares apertados como aquele, um animal como ela poderia ser muito útil. Se entrasse em uma passagem e voltasse, saberíamos que não havia saída. Se insistisse em continuar, seguiríamos com mais segurança. Pelo menos era essa a teoria. No início, tudo correu bem. Whip entrou na caverna normalmente, farejando o chão, abanando o rabo de leve. Era curioso observar como os sons dos nossos passos e das respirações ressoavam pelo interior do túnel, enquanto ela andava silenciosa à frente, como se fizesse parte daquele ambiente. Mas conforme nos aproximávamos do buraco, algo mudou. A cachorra começou a andar mais devagar. Suas orelhas, antes alertas e erguidas, foram se abaixando. O rabo, que abanava com confiança, parou. Ela empacou, literalmente. A poucos metros da fenda, Whip se recusou a dar mais um passo. Choramingou deitou no chão e se arrastou para trás, com os olhos fixos naquela abertura escura como breu. O olhar dela não era de dúvida, era puro terror. E quando uma criatura que vive baseada em instinto sente medo daquele jeito, você presta atenção. Eu e B tentamos acalmá-la. Ele chamou por ela, tentou atraí-la com comida, nada adiantava. A cachorra se encolheu no canto da caverna, tremendo, olhando fixamente para o buraco, como se algo estivesse prestes a sair dali. Eu me ajoelhei ao lado dela. Aproximei meu rosto do focinho dela, tentando compreender. E aí, por um instante, eu também olhei diretamente para o buraco. Foi estranho. O ar ali era mais frio, muito mais frio. E o silêncio ao redor parecia maior, como se o som do mundo tivesse ficado do lado de fora. Eu me peguei prendendo a respiração sem perceber. E tive a sensação, apenas uma sensação, de que se eu me aproximasse mais, ouviria algo vindo dali. Não vozes, não sons, algo além, algo que a lógica não alcança. B,
Ainda tentando racionalizar, disse que talvez algum animal selvagem estivesse usando a caverna como abrigo. Talvez fosse isso que o Whip estivesse sentindo. Um cheiro, uma presença. Talvez um morcego, um lobo, sei lá. Mas nenhum de nós acreditava nisso de verdade. Decidimos não forçá-la. Levamos o Whip de volta até a entrada da caverna e deixamos que esperasse no carro. Mas mesmo fora dali, ela se mantinha inquieta. Tremia, não comia, chorava. Era como se a própria lembrança daquele buraco fosse o suficiente para deixá-la em estado de pânico. Nas expedições seguintes, deixamos o Whip em casa. Ela claramente não queria ou não podia voltar. Mas o aviso estava dado. Um aviso que nós ignoramos. O erro foi nosso. A essa altura eu já não sabia mais se o que me movia era curiosidade ou teimosia. Depois do comportamento estranho da Whip, eu deveria ter parado, dado meia volta. Aceitado que nem todos os mistérios foram feitos para serem desvendados. Mas eu continuei. Nós continuamos. E foi nesse momento que a caverna deixou de ser apenas um lugar escuro e apertado. Ela se tornou um lugar hostil. Era uma manhã abafada quando voltamos com as ferramentas. Nosso objetivo era claro: abrir ainda mais o buraco, o suficiente para alguém, no caso eu, conseguir atravessar com mais segurança. Cada vez que usávamos a broca contra a pedra, o som reverberava pelas paredes da caverna, como se estivéssemos acordando algo antigo. Cada estalo, cada rachadura provocava um arrepio na espinha. Para abafar o barulho, usávamos protetores auriculares. Funcionavam bem, mas também nos isolavam do ambiente. Às vezes isso era bom, outras vezes perigoso. Foi durante uma dessas sessões que aconteceu. Eu estava ajoelhado com as mãos calejadas segurando a broca, o corpo exausto, coberto de poeira e suor. O mundo ao meu redor era só vibração e pedra, mas de repente senti algo diferente. Era como se um som estivesse tentando atravessar os abafadores, algo grave, intenso, um ruído surdo que penetrava direto no peito. No início, pensei que fosse apenas o motor da broca vibrando de forma irregular, mas não era. Era mais forte, mais orgânico. Desliguei a broca e, num impulso, tirei os abafadores. O silêncio me engoliu por um segundo, um silêncio absoluto, pesado. E então eu ouvi um grito. Não um grito comum. Não era humano, não era animal. Era um som que vinha das profundezas do impossível. Um urro longo, agudo, desesperado, carregado de sofrimento e raiva. Era como se algo preso há milênios estivesse sendo rasgado por dentro. O som preencheu toda a caverna, vibrou nas paredes, fez meu estômago se revirar. O ar pareceu desaparecer. A lanterna tremia na minha mão. Olhei para B. Ele estava imóvel, pálido, com os olhos fixos no buraco. "Você ouviu isso?" perguntei, a voz falhando. Ele apenas balançou a cabeça afirmativamente, sem dizer uma palavra. Seus lábios tremiam, as mãos estavam cerradas em punhos. Por instinto, arrastei-me até o buraco mesmo sem querer. Aproximei o rosto devagar. O grito havia cessado. Tudo estava em silêncio novamente, mas o vazio ali parecia ainda mais vivo. Por um momento, esperei ver algo. Um rosto, um olho, um braço saindo da escuridão. Mas não havia nada. Apenas aquele buraco negro pulsando com uma presença invisível. Decidimos selar a entrada com pedras, não por covardia, mas por cautela. Se aquilo, seja lá o que fosse, conseguisse sair, talvez não fosse seguro para ninguém. Saímos da caverna em silêncio. Naquela noite tive um pesadelo. Eu rastejava pelo buraco e algo vinha atrás de mim. Algo que se arrastava lentamente, raspando as unhas na pedra. Acordei suando com a garganta seca e com a sensação de que o grito ainda ecoava dentro do meu crânio. O que quer que estivesse do outro lado, sabia que estávamos ali. E agora, não havia mais como voltar atrás. Demorou semanas, talvez mais. Não sei ao certo. Perdi a noção do tempo escavando aquele buraco maldito. Mas finalmente abrimos passagem. Eu era o escolhido para atravessar. Sempre fui o mais magro dos dois, mais flexível também. E no fundo, eu queria isso.
Precisava ver o que havia do outro lado. A caverna me chamava. Cada noite sem dormir, cada sonho distorcido, me empurrava para dentro daquele túnel como uma maré invisível. O buraco era estreito, mais do que eu esperava. Coloquei meu capacete, ajustei a lanterna, respirei fundo e comecei a me espremer pelo espaço. O mundo ao meu redor se transformou. A luz da lanterna revelava apenas o suficiente para eu ver o próximo passo, o próximo movimento. Eu tive que virar o rosto para a esquerda, porque não havia espaço para manter a cabeça reta. A pedra roçava minha bochecha, enquanto meu outro lado raspava na parede oposta. Cada centímetro era uma batalha contra o pânico. Não dava para mexer os braços direito. Só conseguia empurrar com os ombros e com as pontas dos pés. A cada impulso, uma nova onda de dor percorria meu corpo. Meu peito roçava no chão de pedra. Minhas costas raspavam no teto. Era como rastejar dentro de uma garganta viva, sufocante, faminta. O ar ali dentro tinha um cheiro metálico, seco. Como se há muito tempo não houvesse oxigênio circulando ali. Em certos momentos eu parava, fechava os olhos e me forçava a respirar devagar. Se surtasse ali dentro, era o fim. Ninguém conseguiria me puxar de volta a tempo. Não havia como virar o corpo. Não havia como recuar rápido. E como se não bastasse o aperto, havia as pedras afiadas. Elas estavam por toda parte, como farpas de uma criatura adormecida. Meus braços ficaram arranhados, sangrando em cortes finos, quase imperceptíveis à primeira vista, mas que se multiplicavam a cada movimento. O túnel parecia não acabar nunca. A certa altura, senti o ar ficar mais pesado, como se eu estivesse indo fundo demais, além da camada onde o mundo humano ainda fazia sentido. Comecei a me perguntar se não deveria voltar, se já não era tarde demais. Mas então, finalmente, o túnel começou a se alargar. Primeiro apenas alguns centímetros, depois o suficiente para que eu conseguisse mover os braços. Estiquei os dedos à frente e eles tocaram o vazio. Um espaço. Rastejei com mais força, o coração acelerado, as costas e os ombros em carne viva, até que por fim consegui me arrastar para dentro do novo ambiente e me sentei. Eu estava em pé novamente, ofegante, ensanguentado, tremendo, e foi aí que vi a grande sala. Eu me ergui com dificuldade, ofegante. As pernas tremiam, os braços latejavam e as roupas estavam rasgadas, mas ali estava eu, em pé, no outro lado. A sala em que me encontrava era diferente de tudo que já tinha visto. A lanterna tremia na minha mão, e mesmo assim eu conseguia distinguir os contornos do lugar. Era enorme, mais ampla do que qualquer espaço que poderia estar escondido atrás de um túnel tão apertado. As paredes se erguiam para além do alcance da luz, mas o que eu conseguia ver era o suficiente para me fazer esquecer da dor. As rochas estavam erradas. Elas não tinham a textura habitual da pedra calcária ou das formações sedimentares comuns em cavernas da região. Era como se tivessem sido derretidas e depois moldadas novamente. Superfícies lisas, onduladas, parecendo escorrer pelas paredes como cera. E mais ao fundo, algo brilhava. Caminhei com cautela. Cada passo ecoava pelo vazio com um som surdo. À minha frente, havia uma rocha arredondada, diferente de tudo que já vi. Tinha uma aparência cristalina, quase translúcida, com veios dourados em seu interior. Parecia artificial. Não no sentido moderno da palavra, mas como se tivesse sido criada com um propósito. Mas o que me fez congelar de verdade foi o que vi nas paredes. Hieróglifos. Não símbolos egípcios, mas algo mais antigo, mais primitivo. Eram inscrições entalhadas profundamente na rocha derretida. Formas geométricas, espirais, linhas entrelaçadas que pareciam se mover quando eu piscava. Me aproximei, toquei uma delas, estava fria, imóvel. Mas havia algo nela que me causava vertigem. Como se, ao encostar, eu tivesse acessado um pensamento alheio. Algo distante e não humano. Tentei tirar fotos, mas a câmera não capturava quase nada. As imagens saíam borradas, distorcidas,
como se o próprio espaço ali dentro resistisse ao registro. Então peguei um caderno e comecei a rascunhar. Consegui copiar algumas figuras. Uma, em especial, me chamou a atenção. Um símbolo espiralado, com 3 pontos centrais conectados por linhas curvas. Nunca vi nada parecido. Eu me sentia observado, não da escuridão, mas das paredes, como se o próprio espaço me estudasse de volta. Ainda assim, parte de mim queria continuar explorando. Havia uma abertura à esquerda, uma fenda que levava ainda mais fundo. Mas meu instinto me segurou. Eu não estava preparado, não sozinho. Decidi voltar. A travessia de volta pelo túnel foi ainda pior. Cada centímetro parecia me punir por ter ido longe demais. Era como se a caverna tentasse me manter ali, apertando as pedras ao meu redor, tornando o caminho mais estreito do que antes. Mas eu lutei, rastejei, sangrei. E quando finalmente saí do outro lado, caí no chão sem ar, tremendo, como se tivesse renascido. B me ajudou a levantar. Eu estava em choque, mas ao mesmo tempo fascinado. Tínhamos encontrado algo real, algo que nenhum ser humano deveria ter visto. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Eu sabia que precisávamos voltar. Aquela sala, aqueles símbolos, aquela pedra. Havia mais ali. Algo antigo, escondido, esperando. Mas eu também sabia que da próxima vez não poderíamos estar sozinhos. Foi então que trouxemos Joe. Um conhecido de B, também espeleólogo. Magro, ágil, discreto. Tinha o tipo de corpo ideal para passagens estreitas, como a que chamávamos agora de Tumba de Floyd. Uma referência trágica ao explorador Floyd Collins, que morreu preso em uma caverna após uma rocha esmagar suas pernas. Um lembrete mórbido, mas real, dos riscos que corremos embaixo da terra. Joe topou sem hesitar. Não fez perguntas. Parecia mais animado que nós, talvez por não saber ainda o que havia ali dentro, talvez por ignorar o que o aguardava. Voltamos à caverna alguns dias depois. Eu, B e Joe. A tensão era visível. Carregávamos equipamentos novos, luzes de reserva, baterias, cordas. Tudo o que achávamos que seria suficiente para nos manter seguros. Não foi. Durante a travessia da tumba de Floyd, bati a cabeça. Forte. Uma pancada direta no teto de pedra enquanto me contorcia para sair. O capacete segurou parte do impacto, mas abriu um corte feio na testa. Comecei a sangrar e a ficar tonto. Tive que parar. Voltei arrastando-me pelo túnel, enquanto Joe seguia sozinho. Fiquei com B, cuidando do ferimento e esperando o retorno do novo explorador. O tempo passava devagar. Na caverna, o relógio parece perder o sentido. Os minutos se arrastavam como a própria escuridão. Chamamos por Joe. Nenhuma resposta. Tentamos pelo rádio. Nada. Passou 1 hora. Talvez 2. E então, ele apareceu. Mas aquele não era o mesmo Joe. O homem que saiu pelo buraco parecia ter deixado a alma do outro lado. Estava pálido, suando frio, com os olhos arregalados e vazios. Havia arranhões em seus braços, sangue seco nas mãos. E um silêncio denso o envolvia. Tentamos falar com ele. Joe, o que você viu? Perguntei. Ele não respondeu. B tentou insistir, puxá-lo de volta à realidade, mas era como se Joe estivesse em transe. Sentou-se no chão da caverna, encolhido, murmurando coisas incompreensíveis. Depois simplesmente fechou os olhos e não disse mais nada. Tivemos que sair dali. Carregamos Joe como deu, ainda em estado de choque. Nos dias que se seguiram, tentamos entrar em contato com ele. Liguei várias vezes. Fui até sua casa. Ele não atendeu. Seus vizinhos disseram que ele havia deixado o trabalho e sumido, como se tivesse sido engolido pela própria mente. Foi nesse momento que eu soube. A caverna não era apenas um lugar, era uma presença, uma entidade, e ela já havia tocado Joe, assim como começava a tocar a mim. Depois que Joe voltou daquele lugar, alguma coisa mudou, não apenas nele, em mim, em B, em tudo. A caverna. Ela nos seguiu. No começo, achei que era apenas o trauma, um tipo de estresse pós-expedição. Afinal,
Era compreensível. Lugares escuros, espaços apertados, gritos inexplicáveis. Mas logo percebi que não era psicológico, era físico, era real. Começou com pequenas coisas. Acordar no meio da noite com a sensação de que havia alguém no quarto. Sentir um frio repentino que não vinha do ar. Um desconforto estranho, como se um par de olhos invisíveis me acompanhasse por onde eu andava. Depois vieram os ruídos. Raspar de unhas na parede. Passos suaves no corredor quando eu estava sozinho em casa. Sussurros atrás da porta. Uma vez, enquanto escovava os dentes, vi uma sombra atravessar o espelho. Virei imediatamente. Nada. B também começou a mudar. Estava mais calado, mais nervoso. Disse que tinha pesadelos todas as noites. Sonhava com o buraco, com algo tentando sair dele. Em um dos sonhos ele ouvia a pedra se partindo e uma criatura sem rosto se arrastando até a superfície, deixando um rastro de sangue e escuridão por onde passava. E eu comecei a ver coisas, no canto do olho, sempre no canto, sombras que se moviam, silhuetas que desapareciam assim que eu virava a cabeça. Uma noite, vi uma figura parada do lado de fora da minha janela. Fiquei congelado, encarando aquela forma escura por longos segundos. Quando pisquei, ela não estava mais lá, mas havia marcas de dedos na vidraça, como se alguém tivesse encostado por fora. Eu não dormia mais, não comia direito. Minha mente estava derretendo lentamente, como as paredes da caverna. Eu me via trancado em um ciclo de pavor e obsessão. Joe, por sua vez, havia desaparecido completamente. Nenhum contato, nenhum sinal de vida. Parecia ter sido engolido pela própria loucura. Ou talvez por algo mais. Foi então que B me ligou uma noite, voz trêmula. Ted, a gente precisa voltar. Eu sabia o que ele queria dizer. Não era apenas uma decisão. Era uma necessidade, uma urgência que vinha de dentro, como um veneno se espalhando lentamente pela alma. A caverna tinha deixado uma parte dela dentro de nós, e a única maneira de tentar entender, ou de acabar com aquilo, era enfrentá-la. Sim, sabíamos que era loucura. Sim, sabíamos que poderíamos nunca mais voltar. Mas quando o terror te acompanha até na luz do dia, você percebe que não adianta fugir. Você tem que entrar de novo na escuridão. Voltar foi como atravessar a última fronteira da sanidade. B e eu nos preparamos como nunca antes. Equipamentos novos, lanternas reservas, bastões de luz química, medicamentos, cordas, roupas reforçadas. Mas no fundo, sabíamos que nada daquilo faria diferença. Não estávamos nos protegendo contra o escuro. Estávamos nos entregando a ele. Na entrada da caverna, hesitei. Por um momento, pensei em desistir. Uma voz dentro de mim implorava para eu dar meia volta, deixar tudo para trás. Mas outra voz, mais baixa, mais densa, sussurrava que eu já era parte daquilo, que fugir era inútil. Entramos. O caminho familiar parecia diferente, mais apertado, mais hostil. As paredes pareciam nos observar. O ar estava mais pesado, mais quente, como se o próprio coração da caverna tivesse começado a bater. Passamos pela tumba de Floyd novamente. Dessa vez, levei os bastões de luz comigo. Eles não iluminavam tão bem quanto as lanternas, mas eram mais confiáveis. Eu não queria correr o risco de ficar às cegas novamente. Atravessar aquele túnel foi ainda pior que antes. Era como se a pedra se fechasse sobre mim, centímetro a centímetro. Meu corpo protestava, os músculos gritavam, mas a sensação que me consumia não era física, era a presença. Eu a sentia, atrás de mim, ao meu redor, em cima de mim, uma consciência sem forma, invisível, mas viva. Ela me acompanhava, como se arrastasse o próprio ser por dentro das paredes. Eu ouvia o som, o maldito som, como se garras estivessem raspando a pedra, seguindo meus passos. Cheguei à grande sala, arfando, quase em colapso, e então percebi. Algo havia mudado. Havia um novo buraco ali, uma abertura no chão que não existia antes, como uma fenda que levava ainda mais fundo, e a pedra redonda, a cristalina,
havia se movido. Ela estava ao lado agora, como se tivesse rolado sozinha, como se tivesse sido empurrada. Aproximei-me do buraco, iluminando o fundo com um bastão de luz. Mas a luz não tocava o fim. Era um declive, um túnel descendente que mergulhava na escuridão líquida. E o cheiro, Deus, era o pior cheiro que já senti em toda a minha vida. Algo entre carne podre, sangue estagnado e umidade milenar. Um odor tão forte que parecia físico. Ele se agarrava à garganta, fazia os olhos lacrimejarem. Vomitei ali mesmo, de joelhos com os olhos queimando. Foi quando ouvi um estrondo surdo. Depois, passos, arrastados, lentos, vindo do fundo daquele novo buraco. E então o vento. Não o mesmo de antes. Não a brisa leve e gelada que indicava a passagem. Esse era quente, podre, vivo. Um vento que carregava intenção. Como se algo respirasse lá embaixo, exalando sua existência diretamente sobre mim. Eu entrei em pânico. Tentei ligar para B, sem sinal. Gritei, sem resposta. Comecei a rastejar de volta pelo túnel, o mais rápido que pude, mas algo estava errado. O túnel parecia mais comprido, mais apertado. As pedras cortavam meus braços. Meu capacete bateu no teto. Um choque elétrico percorreu meu corpo. Minhas pernas ficaram dormentes. Minhas costas gritaram e a luz quebrou. Fiquei na escuridão, só com os bastões de luz fracos e meu próprio pavor. E atrás de mim, o som. A coisa arrastando, lentamente, mas constante. Eu sentia que se eu parasse, ela me alcançaria. Rastejei, ferido, chorando, até finalmente emergir do outro lado. B estava lá, de pé, branco como papel, seus olhos arregalados, sangue em seu rosto. Não disse uma palavra. Eu também não. Mas sabíamos. A caverna estava acordada agora. E ela queria mais. Nós saímos vivos, mas não inteiros. Subimos até a entrada da caverna em silêncio. B me ajudou a escalar uma das últimas passagens, lançando uma corda para me puxar. Mas no meio da subida, senti algo puxando a corda de volta. Não era ele. E também não era o meu peso. Algo lá embaixo puxava. Por um instante, achei que iria cair, que seria arrastado para dentro daquela garganta negra e nunca mais veria o sol. Mas consegui, com as mãos tremendo, com os braços falhando, com o corpo em frangalhos. Eu saí. O céu nunca me pareceu tão irreal. A luz do dia ofuscava. O canto dos pássaros era um ruído distante. A realidade lá fora parecia falsa, como se o verdadeiro mundo estivesse lá dentro, sob a terra, e tudo aqui em cima fosse apenas uma ilusão frágil. Depois disso, perdemos o contato. B se isolou, desligou os telefones, nunca mais apareceu no trabalho. Joe, como já mencionei, havia desaparecido completamente. E eu tentei continuar. Por semanas, fingi que tudo estava bem, mas não estava. As sombras estavam sempre lá. Os ruídos, o cheiro, o calor do vento podre nas costas quando eu caminhava sozinho à noite. As figuras espreitando atrás das cortinas. As vozes que vinham quando tudo estava em silêncio. E os sonhos. Sempre os sonhos. Eu acordava gritando, coberto de suor, com o gosto de sangue na boca. Sonhava que estava no túnel, que rastejava, mas nunca conseguia sair. Sonhava que olhava para trás e via. Não posso descrever o que via. Talvez nem minha mente seja capaz de processar aquilo. Talvez seja melhor assim. Mas uma coisa ficou clara. Isso não vai parar. Não enquanto eu estiver aqui fora. Então, tomei minha decisão. Voltar. Entrar uma última vez. Não por curiosidade. Não por coragem. Mas porque não tenho escolha. A coisa lá embaixo, ela me marcou, me reconhece. E se eu não for até ela, ela virá até mim. Levarei tudo comigo. Luzes, suprimentos, câmeras. Atualizarei este diário até onde puder. Se um dia alguém encontrar isso, por favor, não tente me seguir. Não tente encontrar essa caverna. Ela encontrará você. E se eu não voltar, saiba que eu tentei. Tentei avisar. Mas alguns buracos não devem ser abertos.
Algumas portas não foram feitas para serem atravessadas, e algumas presenças não aceitam ser despertadas. Adeus, Ted. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos e até a próxima história, meus ouvintes do vazio.